Hoje nós vamos falar um pouco sobre a família real no Brasil e a independência. O século XIX começou extremamente agitado na Europa, né, quando foi que a Revolução Francesa consolidava-se internamente com as ascensões de Napoleão Bonaparte, onde que a França preparava-se não só para a expansão de ideias revolucionárias por todo o continente, mas também para a expansão econômica, política e comercial. Em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental, proibindo aí o comércio entre nações europeias com a Inglaterra. Então, gente, a excitação tomou conta da corte portuguesa, que estava dividida entre os que defendiam a manutenção da aliança tradicional com a Inglaterra e os que defendiam uma aproximação com a França. Em 1807, pelo Tratado de Fontainebleau, né, franceses e espanhóis secretamente decidiu que ocupar e dividir Portugal. Então, com as ameaças, né, tornando-se assim concretas e tropas francesas ocupando o norte do país, o príncipe regente Dom João decidiu-se, né, pela transferência da corte para a colônia portuguesa na América. Então podemos observarmos aí abaixo, né, a imagem do embarque, tá, em Lisboa da corte portuguesa para o Brasil, ok? Temos também a administração joanina, né, que foi em 28 de janeiro de 1808, onde que Dom João ele assinava a Carta Régia, que determinava a abertura dos portos, tá, a nações amigas. Então, para a Inglaterra, principalmente, era beneficiada com a medida a abertura dos portos da grande colônia portuguesa. Significava o quê? O mercado a mais para escoar suas mercadorias diante das dificuldades que Napoleão impunha ao seu comércio na Europa, desde 1806 com o bloqueio continental. Então, para Portugal, a medida significava nova fonte de arrecadação por meio das taxas alfandegárias, que seria aí cobradas, ok? Vamos ver um pouquinho mais à frente, né, onde fala sobre a abertura dos portos, né, e significava aí o fim do pacto colonial, tá? Onde que seus portos receberiam mercadorias diretamente dos centros produtores e também poderiam exportar, né, para ele, sem passar pelos comerciantes metropolitanos. Então vamos falar também sobre o regresso da família real a Portugal, né, com a fuga da família real para sua colônia na América. O território português ele foi ocupado pelos franceses. Então, no ano de 1809, porém, tropas inglesas expulsaram os franceses de Portugal, onde que a nação lusitana estava arruinada e a sua população empobrecida e sem também liderança. Então, durante a permanência da corte na América, os portugueses foram governados pelo general britânico Beresford. Então, em agosto de 1820, explodiu uma revolta na cidade de Porto, onde ganhou a adesão de outras cidades. Inspirados no liberalismo francês, né, os portugueses expulsaram os ingleses do seu território. Então, convocaram uma assembleia constituinte para o reino, né, e exigiram o retorno imediato da família real. A Revolução Liberal do Porto, ao mesmo tempo que queria elaborar uma constituição para Portugal, ameaçava retirar vantagens políticas e econômicas cedidas à América Portuguesa durante o período de permanência, né, da corte no Rio de Janeiro, tais como a condição de Reino Unido. Então, as cortes, né, que eram a Assembleia Constituinte, elas conseguiram o retorno de Dom João VI, que deixou a América Portuguesa em 1821, nomeando aí seu filho Dom Pedro como regente. Aqui nessa imagem aqui é o retorno da família real a Lisboa, né? É uma obra de Jean-Baptiste Debré, né, um pintor francês, que chega ao Brasil em 1816 e junto à missão artística francesa, a comitiva, né, ela tinha o objetivo de ensinar artes plásticas,
no reino e também retratar a paisagem e a sociedade local. A regência de Dom Pedro e a independência. No início da regência de Dom Pedro, havia um clima de apreensão da população em relação às intenções das cortes portuguesas. O regente não se mostrava interessado em aceitar as decisões das cortes portuguesas, que pretendiam fazer voltar a América Portuguesa, à condição de colônia. Então iniciou-se um amplo movimento envolvendo comerciantes, liberais e burocratas da administração para defender, os interesses locais. Então as tropas portuguesas que aqui permaneceram, entretanto, em sua maioria, eram fiéis às cortes. Essa é a imagem, de Dom Pedro I. Visando enfraquecer o regente e forçá-lo a retornar a Portugal, as cortes determinaram o gradativo restabelecimento do controle português sobre o comércio marítimo. Então, a substituição de tropas fiéis a Dom Pedro por outras vindas de Portugal e a nomeação de juntas governativas em algumas províncias, submetendo-se diretamente a Lisboa. Em oposição a essas medidas, setores urbanos liberais pregavam ideias de independência nos jornais como Revérbero, Constitucional, Fluminense e o Malagueta. E também outros setores mais conservadores que defendiam a luta contra a recolonização, porém sem essa independência. Então, as lojas maçônicas transformaram-se em centro de debates políticos. Nesse contexto surgiu o Partido Brasileiro, que reunia indivíduos com posturas mais radicais, como o político baiano Cipriano Barata e o político maçom Gonçalves Ledo, favoráveis à emancipação política a qualquer custo, mas também José Bonifácio, representante dos grupos agrários e favorável à monarquia constitucional. Então, gente, o setor agrário era temeroso de uma revolução que levasse à fragmentação da nação e à libertação da população escrava. Então, o Partido Brasileiro e a maçonaria teriam um papel destacado no processo de emancipação. Em janeiro de 1822, o Partido Brasileiro reconheceu 8.000 assinaturas num abaixo-assinado entre a Dom Pedro, solicitando a ele que não retornasse a Portugal. E em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro anuncia sua permanência na América Portuguesa, era o dia do fico, onde foi criado o Ministério da Independência e juntas governativas nas províncias que prestavam contas a Dom Pedro. E em maio de 1822, Dom Pedro baixou o decreto do Cumpra-se. Todas as ordens vindas de Lisboa somente teriam validade depois da aprovação de Dom Pedro. Em junho, Dom Pedro provocou uma Assembleia Constituinte Independente de Portugal. Paralelamente, organizaram-se tropas para enfrentar possíveis reações dos militares fiéis a Portugal e contingente vindo de Lisboa foram proibidos de desembarcar no Rio de Janeiro. Em agosto, a situação era insustentável. As cortes exigiram aí o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal. E em São Paulo, a 7 de setembro de 1822, o príncipe regente declarou o rompimento com Portugal. No primeiro momento, enquanto as populações de São Paulo e Rio de Janeiro aclamavam a independência, em outras províncias houve certa resistência em aceitá-lo no dia 1º era coroado imperador do Brasil. Aqui nessa imagem, a coroação de Dom Pedro I, ok? A independência do Brasil constituiu-se num movimento organizado com a finalidade de manter a monarquia como forma de governo, preservando-se a unidade do território ao mesmo tempo que eram evitadas manifestações mais radicais
que fugisse, né, ao controle da aristocracia rural e evitando-se também assim uma revolução social. O Brasil manteve-se dependente do mercado externo como produtor e exportador agrícola e consumidor de manufaturados. Então, da mesma maneira, manteve a estrutura latifundiária baseada na monocultura e escravagista,